Boa noite aos amigos do canal Recanto Galo Doido. Estamos aqui para mais um vídeo, na qual abordarei alguns temas que me impressionaram muito no jogo de ontem. Primeiramente, vamos falar da partida em si. Partida da Atlético versus River, Galo versus River. O Galo dominou o jogo. É óbvio que jogando com o River Plate, a gente sabe que o River também teria algumas chances. E para isso, estava lá o nosso goleiro que se apresentou muito bem, com defesas sensacionais. Mas o Atlético teve o domínio completo do jogo, triangulações rápidas, passes rápidos, lançamentos, impressionante. Fiquei realmente muito entusiasmado com o jogo ontem. Eu estava presente lá em loco, Voltei ao Mineirão após 1 ano e 6 meses, já estava até sentindo uma certa, aquela que a gente fala assim, uma abstinência do futebol presencial, E foi muito bom. Então o Atlético realmente matou o River, fez e esmagou literalmente, fez por merecer a vitória, com grandes atuações individuais e também coletiva, Ficou difícil até a gente separar atuações individuais, assim, de tantos jogadores que se apresentaram bem, Agora, uma coisa chama a atenção, quando o Atlético fez aquele tantas substituições que o Cuca fez, também para poupar os jogadores, lógico, houve uma queda de rendimento já esperada, porque realmente o Guga, hoje em dia, não faz. Interessante como isso houve uma virada, Antigamente a gente falava que o Guga era bem melhor que o Mariano, e hoje a gente claramente vê que o Guga, quando entra, ele entra nervoso, ele não consegue aquela saída de bola que o Mariano tem com calma. Até o Everson acho que dificulta muito para ele sair ali jogando, porque o Guga ele é muito ansioso nessa primeira bola que ele recebe, Enquanto o Mariano tem toda aquela calma do mundo, que às vezes até preocupa a gente, Também a entrada do Tietê, com a saída do Jair, a gente viu também uma queda, porque o Tietê é um meio cerca Lourenço, ele não dá o bote como o Jair, o Ala dão, não. Então realmente também dificultou um pouco ali com a entrada do Tietê no lugar do Jair. Então até tem alguns jogadores que quando entram realmente parece que cai um pouco o nível do futebol. Mas tirando isso, a gente só tem coisas boas a falar, Foi uma apresentação realmente brilhante. Hoje eu estarei inclusive no canal Galo TV News, às 19h25, a gente estará daqui a pouco, nós estaremos conversando sobre essa partida que eu estava em loco lá, Ontem, inclusive, nós tentamos fazer uma live conjunta, eu e o Elton e o Lázaro, mas por intercorrências lá, infelizmente, os vídeos que eu estava fazendo não estava conseguindo enviar e nem falar ao vivo por causa da internet lá, que era muito ruim. Impressionante. Enquanto eu estava na entrada lá na esplanada, eu conseguia realmente entrar na live e postei uma apresentação. Depois, quando eu entrei no estádio, já era. Simplesmente não conseguia, a internet muito ruim mesmo, Agora eu gostaria de abordar aí algum tema que me chamou muita atenção. Hoje, os programas esportivos, muito mais debate até do que a partida sobre o Galo, eles acabavam caminhando para falar sobre a questão do público, do não segmento das questões de segurança, de todo o planejamento que era feito. Mas eu vou dar minha experiência pessoal como profissional da área de saúde e também como torcedor que estava presente. Logo ao chegar eu já percebi uma grande quantidade de gente fazendo aglomerações no entorno do estádio, nos bares e tal. E eu já previ que isso ia dificultar muito a entrada posterior. Por quê? Ia ter um acúmulo de pessoas para entrar, a gente sabe que são limitadas a entrada, e as pessoas tinham que apresentar na entrada o exame negativo para Covid, Então isso ia ser muito burocrático e com certeza geraria filas enormes. Ao entrar no estádio, eu já entrei para estacionar meu carro no estacionamento, e ali a gente tem uma escada que já sai direto na esplanada, e aí a gente tinha a primeira avaliação, onde era feita uma revista, e também a funcionária checava junto com a nossa identidade, tudo direitinho, se o exame era realmente o nosso, e a partir daí ela recolhia esse exame, era colocado numa caixa, a gente já tinha direto acesso à esplanada, onde que depois a gente passaria para realmente para dentro do estádio, com a apresentação do nosso ingresso, Seja ele impresso em papel ou e-ticket, o ticket eletrônico, Então, na hora que eu fiz o primeiro vídeo, eu já até postei isso, Tá lá na live de ontem, exatamente falando que eu estava prevendo essa dificuldade que ia ser. Outra coisa interessante, As pessoas, hoje o nosso prefeito deu uma entrevista falando que ele achava que isso não fosse dar. Eu acho que isso é até hipocrisia, sinceramente, porque pensar que em futebol as pessoas iam respeitar, isso não é só aqui não, gente, isso ocorre na Europa, e respeitar protocolos. Infelizmente, no nosso caso, os latinos, o brasileiro, mais ainda, nós não temos por hábito respeitar os protocolos, respeitar, a gente não segue regras, isso é típico da nossa população.
infelizmente, né, nós não temos essa capacidade de seguir regras, né? A gente sempre quer burlar um pouco o sistema. Isso de uma forma geral, óbvio que tem exceções, né, gente? Sempre toda regra tem suas exceções. E o que a gente viu? Pessoas lá dentro, quando eu entrei, o que eu pude observar? Pessoas, logo quando eu entrei, eu perguntei a uma moça dessas orientadoras da Arena, né? Minas Arena, né? Se eu poderia me deslocar para o meu local, porque a gente, quando compra o ingresso, estava lá. O local, a sua cadeira específica. Aí, porque eu vi que na região onde seria o meu lugar, estava cheio de gente. Eu falei, mas será que eu tenho que ficar realmente no meu lugar? Aí ela já foi e me falou, não precisa não, pode sentar em qualquer lugar. Isso ela me falou, né? Aí eu me desloquei para ficar mais em cima, onde que tinha menos aglomeração, e fiquei lá aguardando meu filho que ia entrar posteriormente, né? E outra coisa que a gente pode notar, um grande acesso das pessoas, passando de um setor para o outro, né? Comprava o ingresso de um setor, por exemplo, amarelo e pulava para o vermelho, ou independente de qual setor, né? Então eu vi isso, vi muita gente fazer isso. Não tinha ninguém da Minas Arena para impedir isso, nenhuma segurança, somente depois de um tempo lá que chegou, mas nisso aí já tinha pulado várias pessoas, ou seja, as pessoas saíram de um setor onde estaria um número X, que estaria reservado para elas, né? E pulou para outro setor que já tinha um número X, então esse número X veio a mais, veio somar com aquele X que já estava lá, né? Então aí realmente ocorreu aglomeração, não tinha jeito. Um setor ficou mais vazio e o outro aglomerado. Dava até a impressão que, por exemplo, no setor que eu estava, o vermelho, superior, que estava cheio tinha muito mais gente de 15 mil pessoas ali, somente naquele setor, né? Então isso é outra coisa. Então a Minas Arena, ela falhou nesse sentido, falhou em orientar as pessoas que poderiam ficar em qualquer lugar, quando deveria ter realmente os locais reservados, que aí era uma forma de você controlar a distância, né? Eu acho que foi muito pouco a questão da entrada. Eu sei que também a torcida não contribui, deixa tudo para a última hora, e como eu previ, realmente isso tumultuou, e depois eu fiquei sabendo que nesse tumulto, eles pararam inclusive de olhar os testes negativos das pessoas, somente pegar o papel rapidamente, não conferia com identidade. Então pode ter entrado alguém que não tenha feito o teste por isso, e quando eu entrei não estava sendo conferido direitinho, né? Então a Minas Arena, ela tem que aperfeiçoar muito isso dela, né? E isso eu acho que foi uma falha realmente muito grande. Agora, que isso a gente sabia que ia ocorrer, conhecendo o Brasil, não tem dúvida nenhuma. Então, Calil falar isso para mim é só mensagem política que ele quer, porque não tem sentido. Calil, você é um homem do futebol, você foi presidente do Atlético, você foi diretor de futebol do Atlético, você conhece muito bem como é que o futebol funciona, as pessoas não respeitam o protocolo, e mais uma vez eu quero reiterar aqui, não foi só aqui não, hein? Em qualquer lugar do mundo ocorre a mesma coisa, né? Eu acho que a gente tem que respeitar muito a autonomia de cada indivíduo, né? Eu, ao ir ao estádio, eu estava assumindo um risco. Eu sei que eu já sou vacinado, tomei as minhas 2 doses de vacina, eu procurei usar máscara integralmente durante todo o jogo, usar máscara. Meu objetivo era sentar no local para o qual eu tinha pago, mas infelizmente não era possível, porque já tinha um aglomerado de pessoas lá, né? Então, assim, eu tentei seguir ao máximo que era possível, né? Mas infelizmente nem todos pensam da mesma forma e acaba tendo esses percalços. Então pensar que seria diferente porque todos vão seguir o protocolo aqui em Belo Horizonte é ilusão, e ele tinha certeza disso. Talvez ele estivesse querendo fazer esse teste, evento teste, apenas para voltar e bloquear. E o que eu acho que a gente tem que ter respeito, mais uma vez eu quero fazer, a autonomia do ser humano. Se você quer e correr o risco, que se abra os estádios, deixe as pessoas irem, né? O futebol depende disso, do público. Agora, tem coisas que eu acho que é pertinente. Exigir a máscara é pertinente, que exigisse que essas pessoas já tivessem sido vacinadas pelo menos de uma dose, que o teste negativo, tudo isso poderia ser feito e feito com correção, né? E aí a gente diminuiria o risco. Zerar, gente, a gente sabe que não tem jeito, infelizmente a Covid, a gente tem muito mecanismo que a gente ainda desconhece de capacidade de transmissão, então não é isso. Então vamos lá, vamos avaliar direitinho, viu? Todos os setores de futebol, o que ocorreu de bom, o que foi ruim, tem muita coisa para realçar. Mas eu acho que isso não pode sobrepor o que está ocorrendo nos debates esportivos sobre a importância da grande vitória do Atlético. É isso que tem que ser debatido. Um abraço, boa noite, gente. Tchau, tchau.